Bom, pessoal, então vamos começar a gravar o vídeo, né, da aula. A gente vai fazer, nessa primeira aula experimental, criação de um sistema onde a gente pode enviar tarefas para outras pessoas, então para fazer um workflow de trabalho na sua empresa, na empresa que você quiser atender como cliente. A gente cria uma estrutura que é baseado então na empresa, departamentos e profissionais. A gente vai criar os filtros disso e vai criar o perfil dos profissionais para que eu possa entrar e enviar uma tarefa lá para esse profissional. Também a gente vai criar uma forma de eu mandar para o departamento, e aí alguém lá do departamento pode resolver atender essa tarefa. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um bubble, tá, novo. Então, o que é o bubble? O bubble ele é um sistema que é utilizado para fazer apps sem codificar ou com baixa codificação. A gente vai começar aprendendo a usar ele porque ele é muito prático de fazer e ele é muito bom. Com ele dá para fazer quase tudo. Boa parte dos trabalhos que a empresa hoje faz, a parte gráfica a gente faz nele, outros a gente acaba fazendo a parte completa, porque ele sabe utilizar muito bem APIs, então nos permite utilizar APIs, que hoje é a grande revolução, vocês vão aprender isso mais para frente. Então, resumindo, vamos tocar lá, vamos usar o Bubble, tá? Bubble.io é o endereço que vocês vão digitar na web, vai entrar, vocês vão ter que fazer um cadastrinho rápido. Quando fizerem o cadastro, vocês vão chegar nessa parte que fala My Apps, vocês não vão ter nada aqui tem alguns já desenvolvidos, e aí vocês vão clicar em New App, que é um novo aplicativo, tá? Dependendo do Google, você pode traduzir para português ou não, vai de vocês fazer essa tradução ou não. Eu prefiro trabalhar em inglês mesmo, porque quando eu comecei não tinha tradução, a tradução do Google era meio ruim, e aí eu acabei me acostumando, eu acho melhor, mas aí vai ser critério de vocês. Então a gente vai clicar em novo app, tá? A gente vai preencher as informações, pode criar o nome de um app qualquer um. Então vou botar aqui gestor de tarefas. Que tipo de você está construindo? Isso aqui na verdade não é importante, assim, não é muito relevante, mas se você quiser preencher direitinho, legal, pode fazer. Então, vamos fazer aqui um dashboard de tarefas, na verdade não é bem isso, basicamente, eu estou colocando aqui. Isso é para uso externo ou interno dos empregados, aí vai depender. Interno é só para você usar com a sua equipe. Externo é se você quiser realmente fazer algo para vender no mercado, entregar no mercado. Se quiser escrever algum detalhe, né? Então, é um gestor de tarefas. Lembrando que isso aqui não é tão importante. E qual é o seu goal? Quero começar um negócio novo. Então, eu vou fazer um app para lançar isso no mercado para outras empresas. Que diz que gestor de tarefas já existe, eu vou botar gestor de tarefas 01, tá? Mas aí vocês criam o nome de vocês. Ele está começando a criar aqui a base. Lembrando que o Bubble ele trabalha basicamente com no code, não precisa saber codificar. Algumas coisas se souber codificar é melhor, mas isso não é necessário, tá? Você já consegue fazer apps muito legais com ele, é o que a gente vai aprender. Eu vou colocar aqui como startar como uma página em branco para não começar com todos esses elementos que só complicam. E vou fechar o assistente de cara. Depois a gente vai aprender algumas coisas que a gente faz. Mas a princípio, então, aqui está a parte do Bubble toda em branco e a gente vai começar, então, a construir esse nosso app, que é um distribuidor de tarefas. A partir desse momento agora aqui eu vou fechar e vou continuar no meu sistema, mas é só porque eu gosto de fazer já dentro de um sistema que eu tenho, mas aí vai ser basicamente igual. Eu usei essa parte aqui para ensinar vocês aí rapidinho como configurar o inicial, tá? Então a partir daqui é exatamente a mesma coisa, não houve alteração nenhuma, tá tudo em branco. Aí vocês podem clicar na barra de tarefas e aqui alterar o nome que vocês querem da página do título, que é aquele nomezinho que vai aparecer lá na frente, tá? Então aqui eu vou botar o sistema, que é o nome do meu sistema, e gestor de tarefas. Gestor de tarefas, tá? A gente está aqui com uma página em branco e coisas importantes a saber, é entender onde estão as ferramentas, tá? Aqui estão os elementos, a gente vai passar isso com calma, aqui são os containers e aqui são os inputs, tá? Depois a gente tem alguns elementos que são reutilizáveis e a gente vai passar por tudo isso, sem se preocupar nesse momento. Nessa barra aqui a gente migra entre as áreas, setores do Bubble. Então aqui é onde a gente faz o design, constrói o design, aqui é onde a gente gera as tarefas, aqui é onde gera o banco de dados, configura o banco de dados, aqui é onde a gente também trabalha um pouco mais o design, a gente vai ver isso à frente.
Aqui são plugins, que é uma coisa bem importante que a gente vai ver para frente, configurações, e aqui os logs que teve no seu servidor, no seu sistema. Então, beleza, perfeito. Eu estou aqui em branco, que nem vocês estão. A primeira coisa que eu vou fazer, vamos construir um app focado para celular. Porque hoje em dia a maioria do pessoal usa celular, está cada vez mais morrendo o funcionário desktop, né? Aquele funcionário que é obrigado a ficar sentado no local porque ele precisa de um computador, de um notebook. Cada vez mais as pessoas estão indo para dispositivos móveis, porque isso dá mais mobilidade para o funcionário, para o colaborador. Permite com que ele flutue entre a empresa, que ele faça mais tarefas, que ele consiga se integrar mais a todo o processo. Então vamos focar, esse app especificamente a gente vai focar em fazer para celular com uma redimensão apenas para computador, que não vai ser trabalhada muito afinco. Assim, no futuro a gente vai ver outras opções que dá para a gente trabalhar para ficar bem legal, uma versão de celular e uma versão de computador bem completa. Mas por enquanto a gente vai fazer o básico, então eu vou clicar aqui. Eu vou utilizar o 380 como base de largura, tá? Então aqui, ó, largura 380 da minha página, ó, ele já diminuiu para 380 e na altura eu vou trabalhar com 900, tá? Vamos começar com esse padrão, se for necessário a gente vai aumentando durante o projeto. A princípio para mobile, eu vou desmarcar isso aqui, que é o que? Fazer a largura ficar fixa. Não, eu não quero que a largura fique fixa, eu quero que ela diminua e aumente. Então eu vou desmarcar e nesse momento ele só me permite colocar o que eu vou diminuir, tá? Então eu vou colocar aqui 20, que é 20% do tamanho original. O celular menor ele vai diminuir e vai se adaptar. O fundo dele, se eu quero botar uma cor diferente, tá? Aqui se eu quero mudar uma cor, então por exemplo, eu quero que seja um fundo preto. Então eu venho aqui e coloco um fundo preto. Eu quero uma cor gradiente, eu acho o gradiente bem legal, dá um toque de tecnologia, de modernidade. Eu gosto de trabalhar o gradiente assim, ó. Eu clico no gradiente, clico nessa primeira cor, aqui eu coloco nos dois primeiros, no início e no fim, a mesma cor, e no intermediário eu puxo uma cor da tonalidade que eu quero. Sem estar muito diferente, aqui onde está top eu mudo para custom, e ele fica meio que diagonal, fica bem legal. Mas isso aqui são opções que vocês podem mudar como vocês quiserem. Então aqui eu estou deixando assim só para a gente testar. Vou dar uma diminuidinha aqui para diminuir a diferença. E perfeito, vamos tocar a bala. Então o fundo da minha tela a princípio vai ser preto. O que a gente tem que trabalhar? Te lembra? Ó, empresa, departamentos e funcionários. A gente vai trabalhar essa questão. Então vamos primeiro começar estruturando o banco de dados. A gente vai clicar lá em Data. E aqui na data a gente tem 4 abas, tá? A de vocês vai estar vazia aqui, que são meus sistemas, não dá importância para isso. Aqui a gente cria o banco em si, a planilha em si. Aqui a gente define uma privacidade para essa planilha, se ela é aberta ou não, se tem restrições. Aqui a gente vê os dados inseridos nessa planilha, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui são umas questões de opções e um organizador de arquivos, um detalhe bem importante, tá? Ó, o navegador, para se adaptar e funcionar, ele tem que estar no 100%. Aqui, ó, vocês viram que estava tudo em branco, ó. Quer ver? Quando eu aumento para 100%, ele começa a aparecer realmente todo. Então, nessa parte, você tem que estar com o navegador em 100%. Alguns navegadores conseguem se adaptar melhor, mas aqui eu estou usando o Google Chrome e ele tem essa necessidade. Eu uso o Ctrl e o botãozinho do meio do mouse para aumentar e diminuir, tá? Vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Enfim, chegamos aqui nos tipos de data, nos data types. Aí eu vou clicar aqui, vou lá embaixo, onde diz novo tipo, e aí eu vou escrever o tipo que eu quero. Então a gente vai criar uma empresa, né? Então vai ter as empresas. Por que empresas? Porque eu estou fazendo aqui para a gente não criar só para a nossa empresa, como se a gente fosse criar isso para alocar para várias empresas. Então, empresas. E aqui eu vou botar aqui, por causa que como eu tenho outras informações, pode deixar sua empresa ou colocar alguma coisa, eu vou botar que é o gestor de tarefas. Então, empresas tarefa. Vou criar. Aqui está criada a empresa. O que eu preciso saber em relação à empresa? Então, é o nome, né? Essas empresas têm que ter um nome. E aí vocês podem ver, ó, que aqui eu crio o nome da tabela. Aqui, nesse criar novo campo, eu crio como se fossem as colunas da tabela, ou seja, o que vai ter no teu banco de dados de tópicos, né? Então vai ter nome, eu posso colocar aqui telefone, então eu posso até fazer separado, façam separado, tá? Depois a gente vai ver por que isso.
DDD como texto, nunca como número, tá? Isso aqui é bem importante, né? Eu pulei, ele vem fazendo. Aqui nós temos o tipo que é essa coluna da sua planilha, do seu banco de dados. Eu estou falando de planilha que fica mais fácil de você visualizar. O banco de dados hoje em dia não é nada mais que uma planilha praticamente. Então a gente vai pegar e vai ter ali o nome da planilha é empresas. O que tem nessa planilha? Nome. Agora a gente vai vir para o DDD. Mas o que tipo de dado é isso que está aqui? É um texto, é um número, é um intervalo de números, é uma data, um alcance de data, um alcance de intervalo, um intervalo de data, é um sim ou não, é um arquivo, é uma imagem, enfim, tem várias opções, tá? Aqui depois são as opções que a gente já criou e a gente vai ver isso mais para frente, que a gente vai precisar utilizar. Endereço, DDD é sempre texto, tá? Sempre texto. Novamente, vamos criar um outro e agora a gente vai colocar o telefone, que depois a gente vai juntar DDD e telefone e criar também o completo. Vou explicar isso para vocês depois. Telefone também é texto, tá? Porque se tudo que tiver uma numeração que corre o risco de ser um zero na frente, sempre vai em texto. Porque na tecnologia, um número 001 é um texto. O número mesmo é 1. Não existe o número 001, é 1. Então, quando a gente pode ter um zero na frente, que nem a gente costuma utilizar, né, na prática, meu telefone é 051. Bom, então se tem o zero na frente, ele não é número, ele é texto, tá? Coloquem isso, claro, existem variáveis, mas a gente está tentando facilitar aqui. Então a gente considera texto. E vamos criar. Então, nós temos DDD, nome e telefone. Vamos criar um responsável para essa empresa. Então, o responsável é a pessoa que vai ser o contratante, o dono da empresa, ou o gestor de compras, aí, enfim. Deixa o critério de você decidir. E aqui nós vamos mudar, ó. Tá vendo que tem esse user? Porque o responsável ele é um usuário, é uma pessoa, é um usuário, tá? Então a gente vai marcar com user e vai botar criar. E por enquanto vamos trabalhar com esses dados, mas enfim, vocês entenderam, vocês podem colocar endereço, podem colocar vários tipos de situações. A gente vai voltar no futuro para criar endereço, mas eu não quero colocar agora para vocês não se complicarem. Perfeito. Qual é mais um outro dado que eu vou ter? Eu vou ter o dado departamentos. Departamentos. Então eu vou escrever aqui departamentos. E eu vou botar esse tarefa para mim, que é só para mim saber. Se quiser, pode escrever só departamentos. Aqui precisa ser junto e em minúscula? Não, pode ser de qualquer forma, tá? Se quiser, escreve de uma forma que vocês quiserem. Então, criei aqui departamentos, vou criar aqui um novo departamento com um nome, né, tipo texto. E aí eu vou ter que criar uma situação. Se esse departamento pertence a uma empresa, eu tenho que indicar no banco de dados a qual empresa ele pertence. Então eu vou criar um novo arquivo, um novo campo, vou colocar aqui empresa, tá? E aí vem uma questão importante, a gente não vai colocar texto. A gente vai colocar o tipo de dado. Qual é o tipo de dado? É o tipo empresa, aquele que eu criei. Então eu vou lá buscar empresa, ou se você escrever uma empresa tarefa, que nem eu escrevi, vocês vão procurar aqui nos tipos de dados que tem, e ele é uma empresa tarefa. Que daí quando ele puxar esse dado para essa outra planilha, que é a planilha departamentos, ele já puxa todos os dados referentes àquela empresa naquela planilha original. Então, perfeito. Criei aqui empresa, nome, por enquanto nós vamos deixar assim, não tem muito o que enfeitar. E aí, por fim, vamos criar então o colaborador, né? O colaborador, a gente, na verdade, em vez de criar, o que a gente vai ser? O colaborador vai ser uma pessoa, um usuário, ele vai ter que se cadastrar no nosso sistema para estar lá e receber as coisas. Então, em vez de a gente criar um novo tipo e ter que criar uma planilha que está ligada a um usuário, nós já vamos usar direto ele como user, como um usuário, tá? Então, os colaboradores vão ser usuários, tá? Que vai estar lá constante, depois vocês vão ver que ele vai estar constando como um usuário da determinada empresa, do determinado setor. Perfeito. Então a gente criou isso basicamente, depois nós vamos ter que voltar para criar algumas coisas a mais, mas feito isso, agora a gente vai para a próxima etapa, que é começar a criação do layout. A gente já tem o básicozinho do layout e a gente vai criar o quê? Eu preciso primeiro que essas pessoas loguem, né? Para elas poderem criar as empresas delas, criar os departamentos e também serem os colaboradores de algum departamento. Para a gente logar, a gente precisa de duas situações, criar o sistema de login e o sistema de cadastro. O Bubble, ele dá pré-pronto para vocês aqui embaixo em
reusable elements, né, elementos que são reutilizáveis, alguns tipos de cadastro pronto. Na verdade, acho que provavelmente vai vir um pronto, eu tenho vários aqui, que já tem vários sistemas criados aqui dentro, mas vocês vão pegar o básico, que vai ser um branquinho, deixa eu ver se eu tenho ainda a cópia de um desses aqui, original, para a gente fazer junto, senão eu pego um parecido. Eu não vou ter, eu vou pegar um parecido aqui, deixa eu colocar mais perto, aqui, vou pegar um parecido, tá? Desenhei nele. Vai demorar um pouquinho. Ele puxou. Perfeito. Como o meu, eu estou puxando um que não é para ser dele, é de um outro sistema, eu vou clicar em editar elemento. Ó, editar elemento. Coloquei aqui o elemento, edit elemento. Ele vai abrir a parte desse cadastro para mim editar. E a primeira coisa que eu vou fazer é editar e colocar o nome. Desculpa, eu vou clicar aqui onde está cadastro Nutri e eu vou utilizar um nome qualquer. A princípio, o meu eu vou deixar com esse nome, tá? Mas isso poderia alterar e tal, enfim. Se vocês estão. Esse é o caso de vocês. Vocês vão ali é o cadastro principal. Se vocês já têm algum, por um motivo, algum cadastro criado, vocês vão adicionar um novo elemento reutilizável. Onde vocês vão colocar aqui cadastro tarefas, tá? Ou o nome que vocês quiserem, obviamente. E ele é tipo, eu quero copiar qual deles. Se eu deixar em branco, ele vai vir em branco, eu não vou copiar nenhum. Se eu puxar um deles, eu vou copiar algum deles. Eu vou deixar em branco para vir um original. Provavelmente vai vir um original aqui. Não, ele vem totalmente em branco mesmo. É melhor eu retornar para... porque vai ser mais complicado fazer para vocês aqui do que pegar um pronto, porque é o que vocês vão ter. Vocês vão ter um pronto. Então, eu quero tentar chegar mais próximo possível. Vou então criar um novo lá na área de elemento reusável. E vou vir aqui, então, cadastro tarefas, que eu sei que é o do sistema de tarefas, e vou clonar então aquele que era o mais próximo graficamente, esse aqui, o Nutri. Criei. Ele já abriu para mim editar. Lá é o que eu estava pedindo lá como informação. Então a gente estava pedindo um colaborador. O que eu posso querer desse colaborador? Eu queria um e-mail. Né? Então vocês vão ter provavelmente um cadastro aí e tal. Ah, Thiago, como é que eu mudo o meu layoutzinho aqui? A gente clica duas vezes para abrir essa telinha cinza. A gente vem aqui em Style, Style é o estilo, e ele está no estilo tal, que vai estar no de vocês aí, ou não vai estar em nenhum, vai estar tudo aberto. A gente clica em cima de novo e bota criar novo estilo. Criar novo estilo. Então o novo estilo é o estilo tarefas. Beleza. Se eu estou usando um layout mais ou menos preto e tal, então meu fundo provavelmente vai ser preto também, e aqui vai ser branco, né? Então eu vou alterar esse estilo aqui, pode ser outra cor, claro, e aí vai abrir os estilos disso aqui, que é um texto. Isso aqui é um texto e tem algum tipo de particularidades diferentes de outras. Enfim, então a gente vai vir aqui, vai escolher a fonte. Eu vou usar essa Sulfur, vocês têm várias fontes que vocês podem escolher. O tamanho da fonte, se é negrito, itálico, se está centralizado, está para um canto, para o outro. A cor, olha só, vamos botar branco. Espaços entre as palavras, entre as linhas, entre as letras, tá? Podem testar e tal, para vocês verem como é que fica. Se meu texto é centrado verticalmente, tá? Não é horizontalmente. Horizontalmente é aqui que eu centralizo. Verticalmente eu quero ele centralizado também, então eu vou marcar. Se ele tem um fundo, tá? Então flat color é uma cor só, ó, tá dando lá um fundo. Gradient color é aquilo que a gente já fez, que eu mostrei para vocês lá no começo. Eu, a princípio, vou deixar sem fundo. Eu quero que ele puxe o fundo preto de trás mesmo, não tem por que colocar outra cor. Definir bordas. Se tiver marcado assim e eu criar uma borda, ela vai criar igual em todos os cantos, tá? Se eu botar aqui a definir individualmente, ele vai me permitir criar uma situação para cada lado. Nesse caso está nada e zero de arredondamento, nada zero, porque ele não é arredondado. Se eu colocar aqui, ele fica com um cantinho arredondado. E aí, nessa parte de baixo, ele está com 2 pixels ali de largura, né, que é da borda, e a cor.
E a cor aqui eu vou botar branca porque a gente vai trabalhar preto lá. Então eu vou clicar, vou voltar, sumiu tudo que está no preto. Eu vou clicar no fundo para trabalhar o fundo. Ah, eu tenho algum tipo fundo preto? Aquele que a gente criou já serve para aquele tipo de situação. Isso, como aqui é um outro tipo de elementos, provavelmente vão ter que criar ou não, aí vocês veem como é que ficou aí. Eu vou só selecionar um preto que agora vocês já entenderam como é que se cria, né? Beleza, então tem o cadastre-se. Aí quais são os dados que eu vou pedir? Eu vou pedir o e-mail e a senha. E-mail e senha é primordial, porque isso aqui é a forma que a pessoa vai logar. Ah, Thiago, tem como fazer como logar com o número de telefone? Tem, mas isso a gente vai aprender para o futuro em outra aula, porque é um pouco mais complexo. A base do banco de dados aqui exige e-mail e senha para logar, tá? Depois disso, nome, sobrenome completo. Thiago, por que está separado? Boa pergunta. Eu faço a pergunta e elogio a minha pergunta. Eu gosto de botar o nome e sobrenome separado, porque daí, na hora de criar esses dados, eu vou criar eles separados e junto. Na hora que eu precisar utilizar ele durante a tecnologia, eu vou puxar aquele se eu quero completo ou se eu quero um separado. Então, por exemplo, vamos supor que na tecnologia vocês querem chamar as pessoas pelo sobrenome e um senhor ou senhora na frente. Então eu botaria aqui Tiago Medeiros, tá? Então seria o senhor Medeiros. Ou então eu quero chamar Tiago, quer dizer, olá Tiago, bem-vindo ao sistema, entendeu? Então eu gosto de fazer assim. Se vocês quiserem ser mais ainda aprimorados, podem criar um apelido, né? Daí a pessoa, além de botar o nome, bota o apelido. Dá pra gente programar para fazer esse primeiro nome, puxar o nome de cima, isso a gente vai ver em outras aulas. O nascimento é a data de nascimento. A idade, se tu quiser colocar calcular, eu acho exagero, não precisa. Eu vou até tirar aqui dessa aqui, vou deixar só a idade. O telefone com DDD, que é o telefone da pessoa, o CPF dela e o endereço dela. Beleza. Aqui você pode colocar um textinho, então vamos lá, você concorda com os termos ao cadastrar, você concorda com as condições. Tem algumas situações que a LGPD exige, isso é uma aula mais para frente, não é bem tão simples assim. A gente tem que colocar marcadores explicando cada campo, justificando, senão depois não tem como colocar isso aqui lá dentro da loja. Mas isso não muda a funcionalidade, então isso a gente vai deixar mais para frente. Algumas questões importantes. O campo e-mail, ele tem que ser tipo e-mail, tá? O campo senha pode ser texto ou pode ser password. Se for password, quando a pessoa digitar vai ficar aqueles asteriscos não aparecendo. Nome a gente vai trabalhar com texto, sobrenome com texto, apelido com texto. A data de nascimento, a gente vai utilizar Eurodate. Tá vendo que tem date e Eurodate? A gente vai utilizar o Eurodate, porque já fica no formato de data que a gente utiliza aqui. Depois a gente vai ver na hora de usar. O DDD, que é um tipo texto, e aqui tem uma opção legal, que de vez a gente marcar texto, a gente pode marcar tipo texto numbers only. E aí eu posso ainda limitar, ó, limite o número de caracteres a 2 caracteres. Então a pessoa só, sabe, a pessoa vai ficar na dúvida, eu ponho 051 ou 51, 011 ou 11. Põe aqui limitador, a pessoa vai entender que ela vai botar só o 51, só o 11, só o 41. Mesma coisa no telefone, text numbers only, limitado com 9, CPF, mesma coisa, text number only, limitado a 11, e o endereço. O endereço aqui está como input, tá? Depois a gente vai aprender a fazer de uma outra forma, onde a gente consegue dar um endereço dinâmico, ou seja, a pessoa começa a digitar o endereço dela e já aparece, que é algo bem legal. O botão de cadastrar, enfim, o que nós temos que ter no botão de cadastrar? Agora vem a questão. Lembra que eu falei que aqui tem o design e aqui o workflow. No design a gente constrói o desenho, no workflow a gente define as tarefas. Então agora eu vou ir para o workflow desse botão, ou seja, eu vou dizer o que tem que acontecer quando alguém clica nesse botão. Você pode vir clicando aqui em Start Edit Workflow, né? Editar workflow, editar as funções, né? E a gente vai primeiro puxar o sign the user up, tá? Escrever o usuário. Ou seja, criar aquele usuário dentro do meu sistema, inserir ele dentro do meu sistema. No e-mail, vocês vão puxar um input e-mail. O que é isso input? Vamos voltar lá e vamos ver. Todo nome disso aqui, ó, todos esses aqui que recebem dados, onde a pessoa vai digitar, é um input. Tem texto, mas eu não consigo digitar, é só para ler, é texto. Tem texto, mas eu consigo digitar, é um input, uma entrada de dados. Onde ficam esses inputs?
ficam aqui em Input Forms. Então, a gente vai pegar o input, vai puxar e vai desenhar ali, ó, apareceu, eu vou colocar e-mail, né, ó, opa, o caps lock, tá ligado? Apanhei, vai. E-mail, ih, tá difícil isso aí. Agora foi. Gmail. Se eu quero um conteúdo inicial, aqui nesse caso não, no futuro a gente vai ver isso. E eu vou fazer tipo e-mail, lembra, né? Isso aqui é obrigado a ser preenchido. Ah, e-mail é obrigado. Então eu marco aqui, a pessoa só vai conseguir se cadastrar se ela preencher aquele campo. Disable fica um input onde a pessoa não pode mexer. A gente vai ver em situações que se usa isso mais pra frente. Esse elemento é visível, sim, quando a pessoa abre essa página, eu já quero esse elemento aparecendo, eu não quero ele escondido para mostrar depois. O tamanho mínimo de largura, ou seja, quanto é capaz ele diminuir. Lembra que quando a gente criou a página a gente fez com 20, que é 20%, nós vamos usar o 20 para tudo. E nesse caso, para aumentar, eu estou permitindo aumentar a 150. Vamos trabalhar com 150 apenas em um caso específico, que depois a gente vai ver, a gente vai fazer diferente. Trabalhar com 150, ou seja, ele vai aumentar até mais metade do tamanho dele. Se a pessoa abrir num tablet, num celular maior, enfim. Perfeito. Coloquei as situações, vocês vão desenhar aqui o e-mail, a senha, aquilo que vocês quiserem desses dados, quiserem todos ou não. Então a gente já entendeu o que é input. E aqui eu vou puxar, eu vou clicar e vou puxar esse input e-mail que eu criei. Ah, input e-mail, tá aqui. Tiago, como é que eu sei que esse input é aquele? Vocês, toda vez que criarem algo, nessa parte aparece o nome desse algo. E é importante que vocês fiquem renomeando, porque vocês vão começar a dar Ctrl C, Ctrl V. Por exemplo, eu venho aqui na senha, eu quero criar um telefone, tá? Eu dou Ctrl C, Ctrl V. Olha, já veio com o nome nada a ver. Depois, quando eu precisar achar isso, vai ser um problemão. Então, renomeia. Telefone. E aí começa. Escreve aqui telefone, toca para texto numbers only, enfim, aí vai embora, tá? Então, voltando para o workflow, então eu puxo o e-mail, puxo o password no password. Eu quero que o cliente precise fazer uma confirmação, opção de vocês. Eu sempre, quando produzo sem isso, porque eu acho que é só obstáculos para o cliente usar a tua plataforma. Mas pode ser. Eu quero que o cliente receba um e-mail, confirme o e-mail, é outra coisa que eu costumo deixar desmarcado, acho que também é obstáculo, mas às vezes, não, eu quero que ele me dê um e-mail com certeza certo, ele não pode se enganar do e-mail dele, porque você vai me gerar problema de suporte depois, não sei o que. Marca aqui que ele vai receber um e-mail que quando ele clicar em confirmar vai para uma página que depois a gente pode aprender sobre isso em outra aula, que é a página de confirmação, tá? Eu quero que lembre esse e-mail, usaríamos o cachê do dispositivo para lembrar desse e-mail e aí até de repente já manter ele logado. Eu sempre trabalho com sim, que o cara loga uma vez e está sempre logado, mas vai de avaliar o impacto da segurança da tecnologia, o nível de segurança que é preciso para a tecnologia de vocês. Vai, estou fazendo um app para um banco, onde o cara vai ter que fazer transferências e tal, ou tem moeda virtual, aí é bom deixar aqui, a pessoa tem que logar toda vez que abrir, porque senão daqui a pouco ele abriu uma vez o celular, outra pessoa roubou o celular, abriu e já está lá dentro do sistema. Então, avalie a questão de segurança, tá? Ó, nome, eu puxo o input nome, apelido, input apelido, sobrenome, input sobrenome, DDD, o input DDD, fone, o DDD, e aqui nós vamos fazer umas coisinhas. Vamos lá. A primeira já está até criada ali, ó, telefone. Nós vamos colocar um mais 55, vamos colocar o input DDD value e depois o input fone value, porque dele vai puxar o DDD e vai puxar o fone. Eu vou ter o DDD separado, o fone separado, se um dia eu precisar desses dados separados, e vou ter o link completo do telefone dele, que é importante depois para link de WhatsApp. Mesma coisa eu vou fazer no nome. Nome completo vai ser igual ao nome. Então, ó, digitei nome, ele apareceu. Tá vendo que aparece um more, um mais? A gente não vai clicar aqui. A gente vai passar e clicar do lado. Talvez você se perca um pouquinho, mas logo vocês vão pegar. Clicar nessa caixinha azul, onde diz inserir dado dinâmico. E vou puxar o sobrenome. Beleza. Puxei sobrenome. Agora tem o nome e sobrenome. Só que tem um problema, eles estão juntinho. Eu quero dar um espaço entre eles. Então eu clico entre eles e simplesmente dou espaço. Tá? Dá para escrever, dá para fazer o que quiser. Vou dar um espaço, porque é um espaço que eu quero que venha nome, espaço, sobrenome.
Então aqui a gente criou esses dados, ali não tinha mais endereço e tal, vocês podem ir inserindo isso, não tem problema. Por enquanto não vou inserir até porque endereço depois nós vamos fazer uma alteração. Eu vou mandar ele esconder, porque ele clicou ali, fez o login. Eu vou mandar ele esconder aquilo, porque ele já fez o cadastro, desculpa. Ele fez o cadastro, já esconde aquilo ali e vamos logar já direto ele. Então eu dou um hide cadastro, tá? Eu vou clicar aqui, ó, sign up, eu uso aquele lá. Eu clico aqui, eu vou dar um hide, eu dou um hide element. E vou, qual é o nome desse evento? Ah, é o cadastro tarefa. Então eu vou clicar aqui e ele vai ser escondido. Também coloquei um de login userinho. O Bubble agora, ultimamente, depois que tu escreveu, ele já está logado. Teve uma época que isso não acontecia, tá? Mas vocês podem colocar uma inserção de login junto já. Eu vou desenvolver o login depois na parte de login. Mas a princípio vocês podem colocar aqui. E aí nós vamos usar um plugin que é bem legal. O que é um plugin, Thiago? São ferramentas extras que a gente pode instalar. A gente vai clicar em plugin, adicionar plugins. Ele é um pouquinho pesado, tá? Então usem com calma, ele é um pouco pesado. Você vai escrever o nome do plugin que você quer. Eu, no caso, quero a Air Alert. Então escrevam alerta aéreo. Ó, ele demorou, mas puxou. Air Alert. Agora ele está procurando. Ah, eu acho que é tudo junto. Vamos ver. Ali, tudo junto. Air Alert, tá? Então escrever Air já vai aparecer. No meu caso já está instalado. Vocês vão clicar aqui e ele vai instalar esse plugin. Então vocês têm essa ferramenta adicional agora. Ele vai aparecer aqui. Aqui tem algumas coisas, se quiserem alterar de configurações e tal, nesse momento a gente não vai ver isso. Vou voltar para o workflow do cadastrar. Clico nele 2 vezes e aqui, ou pode ir direto no workflow. Vou puxar aqui numa quarta ação. Ó. Então, a primeira ação, clicou naquele botão, cadastra ele, esconde o cadastro e loga o usuário. Até o login do usuário, na verdade, a gente vai puxar para cá. Porque a gente tem ali o... A gente vai puxar um alerta que ele foi cadastrado. Alerta, e aí você vai ter clear all custom standards. Vou botar o standard. Na cabeça eu vou dizer cadastro efetuado. Se quiser mais um textinho, pode botar. Eu prefiro não botar nada. Em alguns casos eu boto uma outra situação que a gente vai mais pra frente, mas nesse momento é assim. E deu, tá pronto, feito o alerta. Depois nós vamos ver isso pronto, tá? Clico do lado e vou botar uma tarefa que é bem importante, que é essa aqui, ó. Reset Relevant Inputs. O que é isso? Isso quer dizer que depois que ele fizer o cadastro dele, todos aqueles dados, aqueles inputs, aqueles dados que estão lidando aqueles inputs, vão ser apagados dali. Porque se ele quiser criar um outro cadastro, já não aparece todos aqueles dados ali. Então, toda vez que eu quiser clicar no botão que tem a ver com dados que estão nos inputs, mas depois disso eu quero que eles não continuem aparecendo, eu vou colocar essa em função, reset, que é tipo dar uma limpada. Então, toda vez que ele clicar naquele botão de novo, vai estar limpo ali, pode criar um novo cadastro, enfim. Então, ó, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, tá? Clicou no botão cadastrar e faz essas 5 ações. Como é que eu volto, Thiago? Eu tenho que ir lá embaixo, lá em cima, desculpa, onde eu escolho as páginas. No caso de vocês não vai ter tudo isso aqui, provavelmente a de vocês é o index, vocês vão clicar no index e vão voltar, que é a primeira página. No meu caso, é a tarefas. Perfeito, voltei para tarefas. Estou com aquele cadastro criado. Agora eu vou puxar esse cadastro para dentro da minha plataforma que eu estou fazendo. Então, o cadastro que foi criado é tarefas, né? Tá aqui, cadastro tarefas. Vou dar um clique, não precisa nem desenhar. Só dar um clique, ele puxa, já puxou. Ele vem em formato de pop-up. O que é pop-up, Thiago? O pop-up, ele é esse container aqui. Depois nós vamos ver os containers, tá? Logo em seguida a gente vai ver isso. O pop-up, ele é um flutuante que fica sempre centralizado. Ele puxou isso para cá, eu vou clicar fora e o pop-up sempre fica escondido. Ele só aparece se tu manda algo acontecer para ele aparecer. Perfeito, então ó, vou deletar aqui o que eu tinha puxado antes, vou ficar aqui. Ó. O que eu tenho hoje na minha página? Só a página e depois dela o cadastro de tarefas. Perfeito. Ó, na página, lembrando que a gente só tem os 20%, né? Que depois a gente vai ter que nos outros aumentar 90%. Isso é bem importante para a questão de redimensão, mas a gente vai ver isso para frente. Eu dei uma viajada aqui, não sei o que eu falei. Vamos criar agora então um sistema de login. Perfeito, então eu vou criar o sistema de login. Eu vou criar o pop-up, um pop-up, esses que abrem centralizados e flutuantes.
Vou definir o nome, sempre deem nome para as coisas, isso é muito importante. Pop-up login. O tipo de conteúdo, nesse caso, a gente não vai utilizar. A gente vai ter que dar um fundo para ele, faça um fundo preto ou da cor que vocês desejarem. Definam o tamanho dele, eu gosto de trabalhar em 320. Desculpa, gosto de trabalhar em 320. A altura é diferente também, mas eu vou botar aqui 190 nesse. O que a gente vai fazer? Vamos deixar esse pop-up usável, ou seja, ele tem que ter os locais onde se inserir os dados e o botão de logar, mas também vamos deixar ele bonito. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é enfeite, tá? Não é vital você fazer isso, mas é legal para ficar mais bonito. Eu vou pegar uma imagem, ó, nos elementos visuais, uma imagem, vou colocar aqui no meio, vou puxá-la, vou definir o tamanho dela, tá? Ó, 90 de largura. E lembra que a gente fez, o meu caso que eu fiz 190, ponham a altura do de vocês, não sei quanto vocês fizeram. No X e no Y eu mudo posição. Ó, X eu quero 0, ou seja, colada para cá. Y eu quero 0, colada para lá. Então ela vai começar desde o cantinho do pop-up. Quero colocar uma imagem aqui para deixar isso aqui bonito. Vou clicar em Upload. Vou lá achar uma imagem que é da aqui. Pronto, vamos supor uma digital. Beleza. Ele vai desregular e nós vamos regular novamente. Nós vamos obrigar ele a ficar no 90. Beleza. Ele vai cortar a imagem. Tem algumas opções, eles podem testar depois de cortar a imagem de uma forma ou outra, pode entrar no estilo e mudar ele lá e tal. Aqui pra gente tocar a bola para frente, eu vou deixar assim. Então, beleza, estamos aqui com uma imagenzinha e tal, perfeito, tá aqui do lado. E eu vou inserir um input. O que é um input? É aquele local onde eu insiro dados, tá? O input é o mais básico, tá? Que depois tem os multiline inputs, checkbox, dropdown, a gente vai ver mais pra frente. Então eu vou inserir um input, vou desenhar ele mudando o estilo dele, lembrem de entrar aqui, criar um novo estilo e fazer. Só seleciona ou altera o estilo se vocês realmente querem mudar todo o estilo. O que é isso? Se eu entrar no estilo aqui standard que está aqui e mudar, todos os lugares que eu coloquei standard vão mudar a parte do design dele. Se eu não quero mudar, eu crio um novo. Eu crio um novo, ele vai copiar a princípio dele e vocês vão entrar lá e alterar. Eu aqui, como a gente já passou por isso, eu vou aqui clicar no principal, que vai ser isso aqui, eu vou definir como e-mail. Então eu quero que o cliente me dê o e-mail dele, o usuário, desculpa, e a senha dele, para ele poder acessar, tá? O e-mail tem que ser tipo o quê? Tipo e-mail. A senha tem que ser tipo o quê? Pode ser texto até, mas pode ser password também, se quiser que não apareça. Então eu vou inserir isso, essa questão é exigível e exigível para fazer o login. Vamos ver se tem um outro layoutzinho aqui meio preto e azul para ficar mais bonito. Preto e azul para combinar com azul. Fechou. E-mail, senha. E vou colocar um botão de login. Vou colocar um botão de login. Aí no Visual Elements, lembra, tem texto, tem várias coisas, imagem que a gente está usando. Eu vou usar o botão. Então eu vou clicar no botão. Vou escrever o texto que eu quero que esse botão tenha, que é logar. Vou clicar aqui nos estilos e vou escolher o botão. Ah, eu quero ele azul. Pronto. Então, perfeito. Agora eu tenho e-mail, senha e o botão. Eu vou selecionar eles e vou clicar aqui em Arrange e vou alinhar eles horizontalmente. Eu vou fazer que eles fiquem bem alinhadinhos horizontalmente para não ficar um mais para um lado, outro mais para o outro, tá? O que a gente tem que fazer em todos esses elementos que é muito importante? Lembrar daqueles 20% e 50%. Então eu vou clicar aqui, vou tirar a largura e vou definir por 150. Quando é imagem, dependendo do tipo de imagem, o bom é marcar esse resize. Testem aí e vejam que fica mais bonito. No meu ficaria feio, então eu vou tirar e vou deixar assim mesmo, cortando. Ó, novamente, 20, 150, 20, 150. Aqui ele tá com 50 e 100, então eu vou botar 20, 150. Mesma coisa no pop-up, que aqui, se eu não me engano, você vai botar máxima, aqui é 20, que é que nem a página, você vai botar o menor, desculpa. Então, perfeito. A princípio tá isso. Agora eu tenho que inserir uma ação aqui dentro, que é o quê?
Quando a pessoa clicar logar, o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai procurar esse e-mail sem, se tiver, ele vai logar. Então, vou clicar aqui. Vou botar log de user in. No e-mail eu vou puxar input e-mail. No senha eu vou puxar input senha. Né? Ah, é para lembrar o e-mail, no meu caso, eu vou dizer que sim. É questão de vocês, aquilo que a gente já conversou. Beleza, ele logou. Eu posso botar aqui um limpar dados, posso botar um alerta, isso vai depender de vocês como vocês querem fazer. No meu caso, eu quero fazer o quê? Olha só, a gente criou por enquanto o cadastro e o login. O que nós vamos criar agora? A primeira página, aquela página que a pessoa entrou e viu e não está logada. Então ela só vê aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem aqui e vou puxar um logo. Tá? Daí vocês podem botar o logo do negócio de vocês, do app de vocês, enfim. A imagem que, enfim, vocês desejarem. Vou procurar aqui o logo da Tech House. Vamos ver aqui o logo da Tech House. É muita imagem já. Aqui, vou botar o ponto PNG. Por que PNG? Porque PNG é uma imagem sem fundo, né? Aí vocês podem fazer no Photoshop, em outro local, enfim. Aí é uma aula mais de design, não é o que a gente está fazendo agora nesse momento. Mas tá aqui o logo da Tech House, ponto PNG que não tem fundo, então já aparece lá o fundo bonitinho lá, e ele aqui na frente. Vou fazer, então, um botão para a pessoa logar, tá? Ó, logar. E vou fazer um botão para quem não tem login se cadastrar. Então, cadastrar. Login e cadastrar. Beleza. Eu quero que ele fique no padrão do site. O padrão do site que eu estou fazendo é azul, então eu vou botar aqui azul, azul. Tenho aqui os botões. Vou centralizar horizontalmente, ou seja, ele vai ficar sempre centralizado. Vou centralizar horizontalmente também o login. Olha só que legal. A gente tem isso aqui agora. Pátia, como é que eu posso ver como é que está ficando a minha tecnologia? Eu vou clicar em Preview. Preview, ele vai abrir a tecnologia numa versão de teste. Ah, Thiago, como é que eu faço para não estar na versão de teste? Você tem que jogar para o live, para o ao vivo. Vocês vêm Development e Deploy Current Version to Live. Eu vou conseguir porque a minha versão do Bubble já é paga, tá? Vocês teriam que pagar aí para conseguir fazer isso. Porém, fica $29 para te manter por mês um app funcionando no Bubble. É um preço de um servidor bom, porque o servidor deles é da Amazon, então vale a pena. E é para manter essa tecnologia de vocês no ar. Agora que a gente está fazendo aula, aprendendo, você não precisa ter esse custo. Então podem só usar a versão de teste, que é o que eu vou fazer aqui. Olha só, apareceu meu login, apareceu meu cadastro, mas o tag apareceu gigantesco desconfigurado. O que está acontecendo? Vou clicar aqui e vou ver. Ah, primeiro, eu não defini um tamanho máximo. Beleza. Se a gente queria trabalhar 150 nos elementos, é 150. E eu não defini que ele se adaptasse. Eu deixei ele se cortar. E ele está se cortando. Diferente daquela imagem da digital que eu queria que cortasse, agora não. Agora eu quero que ele apareça no formato original. Então eu vou marcar o resize e vou dar um novo preview. Então atualizo uma aguinha aqui que tá falando, tá dando sede. Vamos ver como é que tá o estúdio aqui da Twitch. Tá tudo certinho, gravando ainda, gravando. Muito bom o Twitch Studio para usar para gravar vídeos aí. Perfeito. Então tá, eu tenho agora então ó, o Tech House, o login e o cadastrado. Outra coisa legal, podem pegar esse e-mail, esse link e abrir no celular. Vocês vão ver que ele vai ficar no formatinho de celular, é bem legal. Ah, Thiago, como é que eu vejo isso dentro do programa? Ah, é uma boa pergunta. Eu venho aqui, ó, onde tem o eBuilder, ou, deixa eu ver que essa analogia me pergunta de novo, né? É muito leonino. O eBuilder ou responsive. Eu vou clicar em responsive, que é a responsabilidade. Aqui eu vou ver como é que ele está ficando. Ó, tá ficando assim no notebook, tá ficando assim num tablet, tá ficando assim no celular quando tá deitado e tá ficando assim no celular. Então no celular ele tá ficando assim, ó. No princípio ele tá ficando assim, tá? Ah, Thiago, tem como eu mudar? Tem, isso é para uma aula futura, porque é um pouquinho complexo, a gente entra ali para poder mudar as informações, mas a princípio a gente está fazendo uma configuração que vai se adaptar fácil, ó. Tudo centralizadinho, bonitinho no celular, tudo bonitinho e centralizado no computador.
Perfeito. Então vou voltar para o eBuilder onde eu construo as coisas. Logar, cadastrar. Beleza, Thiago, eu desenhei o cadastrar e desenhei o logar. E agora, chapeleiro, o que eu faço para isso funcionar? Porque está aqui o botão, eu clico e não vai. A gente tem que fazer a ação dos botões. Então eu vou no logar, vou entrar no workflow dele e vou fazer qual é a ação. Show, mostrar, eu quero que ele mostre o meu login que eu criei. E vou procurar o login, tá ali, ó. Pop-up login, por isso é importante botar os nomes para você procurar por login. Porque agora aqui tá fácil, mas vai ter uma hora vai ter 1 milhão de elementos, fica muito perdido. E vou no cadastrar, mesma coisa. Eu quero que mostre aquele cadastro. Então, show, cadastro. Perfeito, tá aqui. Vou atualizar de novo. Vamos ver se ele vai abrir agora. Olha só, logar, abriu, cadastrar, abriu. Legal, né? Para a gente testar esse login cadastro, vamos fazer uma página que nos diz que a gente está cadastrado. Então, eu coloquei isso aqui no fundo, tá? Ó, tá jogado lá no fundo da página, tá direto na página. Vamos começar a organizar essa página, né? Vamos selecionar esses 3 elementos que estão jogados aqui e vamos agrupar eles num grupo, tá? Então, vou agrupar ele num grupo. Vou fazer o grupo ficar do tamanho da tela. Eu posso ir arrastando, eu posso fazer 380 por 900, que era o que a gente tinha feito, né? 900. E vou botar no 00, para ficar bem lá em cima e tal. Ó, vou marcar o que aqui? 150, 900. Por quê? Porque a gente está fazendo que esse fundo possa crescer. Então, nesse grupo aqui eu vou trabalhar 900. E esse aqui é o grupo que eu vou chamar de index. Ou seja, ele vai estar sempre aparecendo desde o começo. Opa, como é que eu sei que está aparecendo? Porque no grupo está escrito que esse elemento é visível ao loadar na página, né? Ao a página aparecer. Perfeito, bem legal. Isso quer dizer que ele sempre vai aparecer indiferente se eu tiver logado, não logado, enfim. Depois a gente vai aprender como criar formas dele não aparecer quando estiver logado, tá? Tipo, reconhecer o cachê do computador, que aquele login está efetivo, fazer o login e já aparecer a página de logado, ou seja, o cliente não precisa ficar logando. Isso a gente vai aprender para aula mais para frente. A princípio, a gente vai ter que logar sempre aqui, porque não é conteúdo dessa aula. É uma aula mais básica. Então, perfeito. A gente criou aqui isso aqui. Vamos ter que criar agora, então, uma página onde depois que o cara logou, ele foi para lá. Perfeito. O que acontece? A gente trabalha, quando faz tecnologia de app, em camadas, tá? Porque, diferente do tecnologia de site, que se navega, eu vou de uma página para outra, no celular, a gente utiliza para apps o mostrar e esconder. É tudo uma única página. Tudo é efeito de ilusório. Então, eu estou numa única página onde eu mostro e escondo coisas. Então, eu costumo dizer que tem 3 camadas básicas para trabalhar aqui num sistema tipo Bubble. Tá? E na maioria deles é assim, mas a gente está dando exemplo para esse. A primeira camada, que é a camada 0, é aquela página que a gente criou lá no começo. A segunda camada eu gosto de utilizar grupos ou floating groups, que é o grupos flutuantes que a gente vai ver agora quando a gente vai desenvolver. E na terceira camada eu gosto de utilizar pop-ups. Entre elas existem subcamadas e tal, é uma coisa que a gente vai evoluindo e vai vendo. Mas isso é só para mostrar para vocês assim o que a gente tem, como é que é a funcionalidade básica de um app. É um pouco diferente. A gente não vai de uma página para outra, a gente constrói tudo na mesma página e vai mostrando e escondendo. Então, perfeito. Está feito aqui, colocado. Eu vou criar, então, a página do logado, que seria o grupo escondido que depois vai aparecer. Eu vou clicar em Floating Group, grupo flutuante, vou desenhar aqui no meio. Vou clicar nele. Vou botar uma regra, tá? Ó, topo vai sempre aparecer no topo. Bottom, sempre embaixo. Buff, ele vai ficar jogado sempre no meio. Nothing, ele vai seguir as regras que tu definir. Eu gosto de trabalhar sempre com nothing, tá? Perfeito. Então, esse tipo de conteúdo é algum tipo, por enquanto a gente não vai utilizar isso. Ele aparece na página de começo? Não, porque é só para quem está logado. Então, ele começa sumido e se a pessoa logar, ele vai aparecer. Isso é bem importante, tá? Aí, vou marcar o it aqui, que ele tem um elemento fixo. Não, né? Vou seguir a dos grupos, 20 e 900. Perfeito, 20 e 900.
E qual é o tipo de design? Eu estou usando o preto. Tá? Criei o preto, tá? Vocês vão ter que criar de novo o Floating Group, tá? Tem que criar. Depois, se criar um para cada elemento, num próprio elemento não vai precisar mais utilizar. Mas no início tem que criar. Vou botar 00. Vou colocar 380 por 900. E perfeito, está criado no Floating Group, que eu vou chamar de quê? Que isso é importante, botar o nome. Eu gosto sempre de abreviar, tá? FG eu gosto de manter, tu pode manter ou não manter, dizendo a vocês, eu sugiro manter alguma coisa que tu lembre que isso é FG na hora de buscar. Então, FG logado. Ou seja, quando o cara está logado, aparece isso. Perfeito, então tá aqui, eu tô com o FG logado. Esse meu preto aqui não tá aquele preto do... Vamos ver se tem um pretinho com design aqui. Vou criar aqui um preto novo, preto degradê. Preto degradê. Criou. Editar, ó, criou, depois editar, né? Aí tá com flat in color, eu quero gradiente, porque assim a gente tá fazendo padrão, então eu quero manter o padrão. Perfeito, perfeito. Aí a cor intermediária eu vou usar o cinzinha e vou botar um custo. Vocês podem optar por usar nada, porque daí vai aparecer a página do fundo, tá? Mas a gente vai, eu gosto nos floating groups usar o fundo, porque às vezes eu preciso que alguns elementos fiquem escondidos atrás dele. Perfeito, feito aqui. Tá feito o floating group do logado. O que eu quero botar quando a pessoa logar? Um monte de coisa, né? A gente tem que colocar todas as funções. Mas agora, para a gente testar, vamos copiar aquela imagem do logo, porque o logo a gente vai precisar. Dá um Ctrl C, então. E um Ctrl V. Ó, tem que clicar no container e dar um Ctrl V em alguns computadores, alguns navegadores, outros não. Tá? Daí vai no teste de vocês do que vai dar certo. Vou diminuir aqui, eu quero o logo, eu quero que o logo fique centralizado. Eu pensei, pô, eu vou querer que abra um menu e que depois tenha as coisas. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou criar um grupo nisso aqui, grupo Elements, que vai ser meu grupo cabeça, tá? O grupo lá do topo, cabeça, põe o nome de vocês que vocês quiserem. Esse grupo vai abranger toda a lateral, tá? Então ele é 380. Ele é centralizado, porque ele vai estar sempre centralizado, e o logo também, centralizado. Vou botar que ele cresce, e ele cresce quanto? Isso é um grupo, cresce 900, eu quero que esse grupo cresça junto com a tela. E esse aqui, 2150. Beleza, coloquei aqui, e aí ele tá pretinho, né? Apesar do nome azul, é um grupo pretinho. O que eu vou querer fazer? Eu quero que esse grupo tenha uma barrinha embaixo. Então eu vou criar um preto com uma barrinha. Já tá transparente, na verdade. Eu vou criar aqui barra azul, vai ser o nome. Eu quero ele todo transparente, só com uma barrinha embaixo para dividir. Criei barra azul, vou editar, vou nas bordas, olha, as bordas estão todas juntas e com nada. Eu vou marcar independente, eu vou buscar a borda de baixo, vou colocar sólido, vou colocar uns 2 pontos, vou colocar aqui o azulzinho, vocês fazem obviamente da maneira que vocês desejarem. Olha lá, ficou uma barrinha azul lá, tá? Perfeito, legal, vamos dar uma olhada, um preview. Não vai aparecer porque eu não tô logado. Vamos ver. Ó, não apareceu. Tá, mas Thiago, agora como é que eu faço para ver? Eu tenho que logar. Vocês vão criar um cadastro. Um e-mail, senha, vão se cadastrar. E vocês vão ter um login. Eu já tenho um login aqui, já até aparece para mim aqui, ó. Ah, Thiago, puta, é um saco ficar logando toda hora que eu tenho que testar algo. Não clica no e-mail, clica na senha que ele abre. O navegador de vocês abre. Ah, eu vou usar esse aqui agora, deixa eu ver, esse aqui. Tá, perfeito. Que isso, só porque eu loguei bonitinho. Essa foi boa. Deixa eu ver o que eu sei que eu tenho. Esse aqui tem. Perfeito, eu boto o login sem que vocês criaram. E eu loguei. Putz, olha só. Eu loguei, tá aqui aparecendo o login. Tá aparecendo a página de trás lá, não apareceu a página do logado. O que eu esqueci? Vamos lá. Quando logar, tem que, primeira coisa, esconder o pop-up. Então, eu vou vir aqui, esconder o elemento. Vamos aproveitar e botar um reset relevante puts, que limpa os dados.
se quiser. Eu, na verdade, eu gosto de deixar para daí o cara já sempre logar. Mas nesse caso aqui, vamos botar como se fosse maior segurança. Depois que ele logou, escondeu isso aqui. Mas lembra que ficou aparecendo o fundo lá também? Ah, então eu tenho que esconder aquele fundo. Eu vou dar um hide de novo. Não, eu já escondi o login. E vou esconder o quê? O grupo index, aquele lá do fundo. Só que não basta esconder, eu tenho que mostrar o logado, porque lembra que a gente deixou o logado desmarcado para aparecer, né? Então eu vou clicar aqui e vou no FG logado. Pum. Beleza. Opa, eu botei para live aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? Mas se quiserem, deploy para live e tal, só que daí tem que estar pagando para funcionar. Vou clicar aqui, seria mais uma aguinha, enquanto ele atualiza. Fechou? Então, agora, quando eu logar, ó, foi para aquela página do logado. Nosso login já está funcionando. Tu viu que a barrinha estendeu, ficou bonitinho lá em cima. Pô, tá bonita essa página, tá ficando legal. Aqui tem uma quebra, ó, que depois a gente vai ver por que isso aqui, tá? Tá 900, 900. E depois a gente vai ver como, às vezes, os outros elementos ali tem que se adaptar. Mas isso aí é acerto e erro, até acertar. Ó, 900, 900, tá? Então aqui vai ter uma quebra. Provavelmente essa quebra até aqui pode ser por isso aqui, ó. Debug Mode on True. Se tirar isso do fundo. Quando jogar na versão de live não tem, só na de teste. Ó, já saiu. Ah, então, tô achando estranho, tira aquilo ali. Na versão de live, eu costumo sempre testar já na versão de live, não aparece. Perfeito, apareceu aqui. Agora o que eu quero? Agora eu quero que o usuário, ou ele é um colaborador de uma empresa, ou ele é uma empresa que tem que criar a empresa dele, o departamento, e convidar os colaboradores. Então a gente vai inserir um menu para isso, tá? Vocês podem fazer de algumas maneiras. Pode usar aquele tradicional, que se usa um menuzinho do lado, que é bem legal, tu põe aqui. Ó, eu puxei um ícone, então vou clicar em algum ícone. Vou procurar, ó, tem aqui o de 3 barrinhas, pode ser aquele lá, a gente bota para abrir o menu ou fechar. Mas eu vou fazer mais direto. Como é uma coisa bem simples, eu vou criar uns botões aqui grandões legais. Eu vou botar o botão Minhas Empresas. O botão Convidar Colaborador. O botão Meus Departamentos. E vou colocar aqui um botão meu perfil, aceitar convite. Eu tenho que aceitar um convite. A gente até vai fazer aceitar convite, a gente vai fazer aqui na frente, ó. Pá. Ah, mas eu tenho que fazer o tarefas, né? Onde eu recebo as minhas tarefas e envio tarefas para outros. Então, tarefas, empresas, departamentos e convidar um colaborador. No princípio, para isso hoje tá bom. Beleza, então eu vou clicar aqui. Quero que seja tipo azul. Ó, eu vi que ele não está ficando muito encaixadinho, eu posso diminuir a fonte. Não quero mudar em todos, quero mudar só nesse. Clico aqui, tiro o style e diminuo para 12. Tiro o style e diminuo para 12. Fechou, pá, pá, pá. Vou ajeitar esses botõezinhos. Deixar aqui. Vou criar o que mais? Ah, eu quero que se ele tiver uma tarefa, já apareça na cara para ele. Ó, você tem uma tarefa. Então tá, como é que eu posso fazer isso? A gente vai vir aqui no Repeating Group e vai jogar aqui. Deixa ele aí até a gente chegar nesse momento. Por enquanto deixem assim, tá? Mas para saber que aqui vai aparecer minhas tarefas.
Posso até também colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Opa! E dar um espacinho para aparecer um convite aqui, tá? Então, lá, se eu tiver um convite, esse aqui aparece. Beleza? Então, é um outro repeating group. Eu deixo ele pequenininho aqui. Beleza. A gente vai melhorar aí essa estrutura aqui e vai entender o que são isso aí logo em seguida. Perfeito. Então, minhas empresas é o quê? É para mim criar e alterar minhas empresas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar. Eu posso fazer um grupo, um outro FG, eu vou criar um pop-up. Tá? Eu gosto de trabalhar bastante com pop-up. Beleza, tem aqui o pop-up. Vou colocar aqui o tamanho dele. 380 é o máximo, quero tirar um pouco, 360. E vou deixar uns 600, tá? Vou botar preto. Vou aproveitar meu padrão de cabeçalho. Então, Ctrl C lá, tá? Ctrl C porque eu não estou copiando tarefas. Depois a gente vai ver uma outra situação de copiar. Clicar aqui, Ctrl V. Ele é maior que os 380, 360, então ele aumentou. Eu vou diminuir ele, vou baixar de novo para 360. Vou centralizar o grupo. Tem que ser 360. Centralizar. Vou tirar isso aqui porque aqui não vai ter ícone. A princípio. Até pode ser. A gente deixa um íconezinho do alterar aqui. Só bota um botãozinho aqui, alterar. Pronto. Pra gente ver isso. Então aqui é o criar empresa, né? Então o que eu tenho que fazer para criar uma empresa? Vou botar aqui um textinho para ficar bem didático. Tá? Vou botar um branquinho aqui. Quero que isso fique pro lado aqui. Pronto. Criar empresa. Um textinho só para a pessoa saber o que ela está fazendo aqui. Ela está criando empresa. Tá? Criar empresa. E aqui um botãozinho do outro lado, que é o alterar. Porque às vezes ele vai criar uma empresa e vai precisar alterar. Só que as funções são diferentes. A gente vai botar um textinho aqui, um botãozinho aqui, alterar, que depois leva para isso. Alterar. Azul. Fechou. Perfeito. O que eu preciso para criar uma empresa? Está criado lá o workflow, a data. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar aquilo que vai receber os dados. O que recebe os dados mesmo? São os inputs, tá? Ó, input forms, o input, porque é o nome. Então eu vou escrever placeholder. O que é o placeholder? É o nome daquilo que tu quer. É um texto que aparece ali, mas ele não tem validade como dado. Inicial content, a gente vai ver depois, é um texto que aparece ali e também vale como dado. Então o nome é texto mesmo, 20150, azul. Fechou o nome, que é o nome da empresa. Aí eu vou colocar aqui acho que era DDD e telefone a gente tinha pensado, né? Telefone. E tinha um outro dado, que era o responsável. O responsável, nesse momento, a gente não vai colocar aqui, nós vamos colocar direto no botão. Vou centralizar aqui e vou trocar esse botão para criar. Clicou aqui e criou a empresa. Vou dar um maior destaquezinho para ele e tal. Posso diminuir esse pop-up aqui no fim. Pois bem, eu preciso criar essa empresa. Vamos estar no workflow, quando clicou no botão. O que eu quero fazer? Criar uma empresa. Então, create a new thing, uma coisa nova. Qual coisa nova? Uma empresa. Te lembra que vocês criaram lá nos dados de vocês? Ela vai estar aqui, ó. Então, empresa, o meu empresa tarefas, o nome. Adicionar todos os campos. Aqui já aparece todos os campos que tem lá que vocês criaram para saber o que tem que puxar. Eu quero puxar o DDD. Eu quero puxar o nome. Eu quero puxar o responsável. Opa, eu não criei o responsável. Quem é o responsável? É o usuário agora, nesse momento, logado. Porque ele que logou ali, ele que criou. Então é ele. É só botar current user, tá? Usuário corrente, eu não sei como é que é em português.
Corrente eu chutei aqui. Mas é o usuário logado. O telefone é o telefone. É isso só, Thiago? Não, não te esquece de fazer aquele telefone completo, que é legal. Que, como é que se faz mesmo? A gente coloca aqui, ó, vai clicar fora desse espacinho, tá? Mais 55, tem que ficar em branco, quer dizer que deu certo. Vai clicar no azul, vai chamar o DDD. Vai, ó, tem um more, não pode clicar no more, tem que clicar depois. Então, tu clica fora, clica de novo e vai chamar o telefone. Pô, legal, clicou aqui, criou, perfeito. Tá criado agora o telefone completo, tá? Aqui no caso aqui tem que ser fone, então eu acho. Tel, sei lá. Não tem, né? A gente não criou. Vou criar, ó, tel, criar e é tipo texto. Pronto. Fechou? Beleza, então tá aqui, tá criado esses dados. A pessoa clicou, criou. Eu quero que limpe os dados. Então, reset relevante puts. Eu quero que dê uma confirmação para a pessoa que aquilo foi criado, para ela sentir a experiência que foi criado. Então, eu vou botar aqui, empresa criada. Aqui é opcional. Eu gosto de botar por e o usuário logado. Sabe, é só para dar um enfeitezinho. Então vai aparecer lá que foi empresa criada por Thiago Medeiros. Então é o nome da pessoa que está logada, né? Não de quem criou o app. Não sei se eu fiz algum tipo de confusão em relação a isso, mas é isso que vai aparecer. E criou a empresa, já para mim, já pode esconder esse negócio. Então, hide element, o pop-up de criar a empresa, que eu não renomeei, ó, pop-up B. Vou sempre renomear para depois não se perder. Vou botar aqui, criar empresa. Perfeito. Então agora eu já criei o pop-up empresa. Eu tenho que criar o alterar. O que eu faço? A gente vai fazer um outro tipo de copiar, que não é o Ctrl+C. A gente vai em Edit. Copy with workflows. Por que com os workflows, Thiago? Porque eu já copio as coisas com as tarefas que elas têm que vir. E se elas já vêm com as tarefas, eu elimino o trabalho. Então, copy com o workflow e paste with workflow. Não dá para dar Ctrl+V, tá? Agora eu vou nomear aqui, ele já é o outro, eu vou clicar aqui em alterar, empresa, para me identificar sempre, e vou trocar o nome lá também, ó. Alterar empresa, isso é bem importante. Vou clicar aqui nesse alterar e vou trocar para criar, ou seja, ele volta lá para o criar. Como é que eu faço ele voltar para o criar? No workflow, vou dar show elements, qual? O criar empresa. E vou dar e esconder, né? Não esquece que não, quando tu quer mostrar uma coisa, tu tem que esconder outra normalmente. Qual? O alterar empresa. Óbvio que depois lá na alterar vocês vão fazer o contrário. Aqui o nome vai ser alterar. Os dados são exatamente esses. Mas para não ter confusão, a primeira coisa que eu vou botar aqui, esse é o nome out. Tá? Isso é bem importante. Esse é o DDD out. E esse é o phone out. Vou clicar no alterar. E aqui, onde diz criar empresa, eu tenho que fazer para alterar empresa. Existe uma tarefa que se chama Make Changes. Aqui, ó. Faça alterações to thing. Eu não vou criar ela do zero para mim não ter que criar tudo. Eu vou clicar aqui, vou clicar no meu botão direito e vou trocar para outro tipo. Qual tipo? O Make Changes. To thing. Qual thing? Uma empresa. Puta, qual empresa? Agora que vem o bicho. Como é que eu vou saber qual é a empresa que o usuário quer? Vamos voltar aqui no design. Então a gente vai ter que fazer uma alteração, porque se ele criou uma empresa, ele vai querer alterar determinada empresa, mas ele pode ter 2, 3 empresas. Então eu clico aqui e coloco um search box. O que é um search box? O search box ele é um pesquisador. Ele vai pesquisar aquilo que eu mandar. Ó, vou colocar do mesmo tamanhozinho, vou mandar centralizar, vou botar do mesmo formato, né, lá no Styles. Ó, vou botar aqui, vou clicar aqui, vou puxar para frente. Vamos clicar aqui no Startup e vamos botar o procurar. 1, 2, 3. Procurar o quê? Clica aqui, empresa. Todas as empresas, Thiago? Não. Primeiro aqui, ó, procurar pelo quê? Pelo nome, tá? Mas, Thiago, todas as empresas, não, né? Porque senão eu vou permitir que a pessoa altere as empresas dos outros.
eu tenho que botar aqui a empresa que o responsável é ele, o current user, entendeu? Eu sou logado, então só vai procurar sobre as minhas empresas que eu criar. Em qual ordem? Ordem de nome alfabético. Então, quando eu clicar aqui e começar a escrever o nome da empresa que eu quero alterar, vai aparecer ali, eu vou selecionar ela e vou alterar. Só que vai aparecer, vai ficar tudo em branco. Pô, podia puxar os dados já que tem, que eu só quero mudar um dado. Então, agora sim, em Inicial Content, a gente vai clicar. Parent Group Thing. Putz, que Parent Group Thing? Qual coisa que a gente quer fazer? Pô, a gente quer fazer empresa. Tá, qual empresa? Aquele botão no procurar. Então eu vou selecionar essas três coisas, vou adicionar um grupo de elemento, vou botar agora assim, ó, type of content, tipo de conteúdo, ele é um tipo empresa no meu tarefa, né? Vou fazer o quê? Qual é o dado de fonte? Eu vou mandar ele procurar, tá? Por uma empresa que, primeira regra, o responsável tem que ser eu não posso deixar as pessoas alterar a empresa de outros. E a segunda, que o nome tá no search box aquele. Então, o search box procurar, value, nome, tá? Thiago, tem como a gente fazer com se fica em branco ele traz a primeira? Tem. A gente vai aprender isso mais pro futuro. Por enquanto, a gente está exigindo que escreva alguma coisa. Se não escrever, não vai estar aparecendo nada. Fez a procura, o primeiro item. A primeira que ele achar que seja minha esteja com esse nome. Marcar aqui o 150, não vamos esquecer isso aqui para tudo fluir direitinho, né? Tá tudo com 150 aqui, 20, 150, esse aqui, 20, 150, fechou. Tá, então aqui vai aparecer o Parent Group Empresas Tarefa, né? Beleza, aquela que é a empresa tal. O que? O nome, porque esse campo é o nome. Aqui, ó, o DDD. Aqui, telefone. Vou clicar em alterar. O que eu vou fazer aqui? É aquele mesmo dual search. Puta, se é o mesmo, copia, né, cara? Copia, copia. Expressão, pegando alterar. Vem aqui. Opa. Vai, agora eu copiei aqui de novo. Eu quero para ser fácil que eu difícil. Vamos lá. Copiar a expressão. Qual expressão? Essa expressão. Então essa empresa tem que mudar. Tem que mudar o quê? Todos os campos. Responsável não, porque a pessoa não vai deixar de ser responsável. O DDD out. O nome e o telefone, né? Daí depois ali vocês fazem toda aquela função, agora a gente vai deixar assim. Beleza. Bom. Então alterou. Alterou, o que eu tenho que fazer? Relevar? Não, porque aqui é para manter os dados, tá? Então, não é para resetar. Relevar, eu falei. Vou botar aqui a empresa foi criada? Não, a empresa foi alterada. Alterada. Tá? Ó, pessoal, mensagem de sucesso padrão, ali vem verde, tu pode mudar lá no plugin lá a cor dele, mas dá para mudar para erro, já fica vermelho, enfim, né? A gente vai usar isso depois. E aqui já esconde o alterar em preço. Perfeito. Então tá isso, tá criado. A única coisa que eu tenho que fazer que eu não tinha feito ainda, porque não existia o alterar, era lá no pop-up criar empresa, o botão alterar, né? Não vamos esquecer disso, ele tem que esconder, já sabe. O elemento criar empresa, aparecer o elemento alterar empresa. Ó, gestão de tarefas, hein? É um negócio para que as pessoas possam mandar tarefas da empresa muito fácil uma para o outro. Isso é um negócio que tem mercado? Claro que tem, dá para alocar baratinho e fazer e pegar um monte de cliente. Ele cobra uns 49 por mês para a empresa usar, até X funcionários ou limitado. Pô, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Eu já estou dando de barbada para vocês aí uma maneira de vocês ganharem dinheiro. Então tá, perfeito. Imagina as outras que tem dentro do curso, hein? Reconhecimento facial, geolocalização, conexões com a API, qualquer API. A gente pode ver o robô da NASA, o que ele está vendo na imagem, a gente pode trazer para dentro do nosso app. API de clima, API financeiro, a inteligência artificial da Google, criar nossa própria inteligência. Nossa, é muito conteúdo para aprender legal. Dá para fazer o que vocês imaginarem.
Então tá, perfeito. Eu tenho aqui o criar, o alterar já está feito. Vamos testar? Vamos. Agora vai atualizar. Eu vou logar, que te lembra que a gente colocou aqui não é para aparecer, senão dá para fazer, mas a gente vai aprender mais para frente. Ó, minhas empresas, meus departamentos, minhas tarefas. Tá, beleza, eu quero criar uma empresa. Putz, o que eu fiz? Não coloquei o botãozinho minhas empresas. Vou lá, ó. Workflow, você já sabe do tamanho. Mostrar. Mostrar o quê? Ah, eu posso começar no alterar ou no criar, tanto faz. Aí eu vou começar aqui pelo criar, tá? Olha só, ficou meio desconfigurado, né? Eu vou querer isso aqui meio padrãozinho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir que isso aqui é 20.150. O repeating group sempre tem que ser tipo alguma coisa, tá? Por isso que tá vermelho aqui. Isso aqui vai ser tipo convites, porque a gente vai criar os convites. Tem que criar lá. Vamos lá na data criar. Vamos criar agora, senão depois a gente esquece. Convite tarefa, ou seja, quando eu crio um convite para a pessoa entrar para uma empresa, o que tem aqui nesse convite? Tem que ir o tipo de empresa, né? Qual a empresa, desculpa. É a empresa TARF, aqui, né? Que depois a gente vai definir qual. O responsável pela empresa está puxando ali pela empresa. A gente pode botar aqui o departamento, que é uma coisa que a gente vai ter que fazer depois. Então, departamento, que é tipo um departamento. Departamento de tarefa, fechou. E quem está sendo convidado. Então, o convidado. Beleza. Ele é o usuário. Vou aqui no criar. Botem aqui, ó. Depois a gente vai trabalhar mais com grupos. Ponham um só. Põe azul, preto aí, a forma que vocês quiserem. E põe o que é. Isso é tipo convite. Convite. Ó, do search, tem que lembrar o que? Convite. Qual convite eu quero que apareça para mim? Aqueles que eu sou o convidado, para mim poder entrar lá e aceitar. Então, o convidado é o current user. Perfeito, coloquei aqui. Vou colocar o nome da empresa, tá? Então vou puxar um textinho aqui.